Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança, nós chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para esse dia. Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia que se comemora a festa de Purim em Israel. Nesse momento estão todos lá em Israel comemorando, se alegrando, como um dia que Deus deu a vitória contra os seus inimigos. Se tem um povo que sabe viver em vitória, é o povo judeu, né? Os inimigos de Israel vivem levando derrota e recebendo um bombardeio do céu, né? E hoje é comemorada a festa mais alegre do calendário judaico. É uma festa que lembra da grande vitória que o povo teve na Pérsia. Isso aí quase 500 anos antes de Cristo, lá na Pérsia, na cidade de Suzã, quando a rainha Esther e Mordecai conseguiram reverter um decreto de morte que Ramã, que era o vice-rei, um amalequita, trouxe contra o povo de Deus. E como Deus deu essa vitória retumbante, tanto Esther como Mordecai fizeram um decreto, e o decreto diz assim, Esther 9, 20 a 22, que seja feita uma festa todos os anos dessa data, como nos dias, para lembrar os dias que Deus deu repouso ao seu povo, repouso dos seus inimigos, e o mês que se mudou a tristeza e alegria, dia de luto em dia de festa, para que se fizesse banquetes e mandasse presente para todos os povos. Então, o povo de Israel consegue essa grande vitória, um decreto para combater o inimigo, e o inimigo de Deus, ele foi destruído. Queridos, esse inimigo do povo de Deus é os amalequitas. Os descendentes amalequitas sempre tentaram destruir Israel. Os amalequitas são descendentes de Esaú, né? O irmão de Jacó. E Deus fez um decreto contra os amalequitas. Lá no tempo de Moisés, eu vou falar amanhã sobre isso, lá no tempo de Moisés, os amalequitas sempre estavam atrás do povo de Israel e queriam destruir o povo de Israel por trás, com covardia, atacando as mulheres, os velhos, as crianças, roubando. E Deus disse para Moisés, Moisés, faz um decreto contra Amaleque e destrói Amaleque da face da terra. E então Deus deixou um decreto contra Amaleque. E a rainha Esther e Mardoqueu obedeceram a Deus e proclamaram um decreto contra Amaleque. E eles venceram. Então constituíram, uma grande festa que está no calendário judaico até os dias de hoje. E nesse dia é comemorado o dia de grande festa. E nós podemos comemorar? É claro que pode. A palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela está viva. Houve um decreto, houve uma sentença que Deus deu contra o inimigo e Deus mandou que a gente fizesse esta guerra contra Amaleque. Esther fez, Mordecai fez, venceram, estão felizes, comemorando uma grande festa. E você? Tem algum inimigo aí na sua vida querendo destruir você? Se tiver, então hoje é o dia de fazer o decreto contra o inimigo. Amém? Vamos fazer? E eu quero orar junto com você nesse momento, pedindo que Deus nos cubra com o seu sangue e nos dê a graça de sermos protegidos contra esse inimigo. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nós oramos e proclamamos nesse momento que o Senhor e a sua palavra estão comprometidos e o Senhor é um só com a sua palavra. E o Senhor ordenou a Moisés que fizesse guerra contra Amaleque. Então, nós queremos obedecer a esse decreto e assim como Esther e Mordecai, pedimos que o Senhor nos dê a vitória nesse dia contra os amalequitas que estão em nossas vidas. Nós oramos e pedimos essa proteção em nome de Jesus e que hoje comece, nesse momento, a nossa vitória contra Amaleque. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe você, sua família e dê muita inspiração para fazer a festa
de Purim. Amém? O que é festa de Purim? Purim quer dizer sortes. Então isso lembra que lá no tempo da Pérsia, no tempo do Império Persa, onde o povo de Deus estava escravizado, o inimigo descendente de Amaleque, chamado Ramã, ele tentou e comprou de tal forma, ele fez uma conspiração para conseguir um decreto de morte contra os judeus. E conseguiu. O rei da Pérsia foi iludido por ele e conseguiu, deu um decreto para destruir o povo de Israel. Foi marcado o dia 13 de Adar. Olha só, 13 de Adar. 13, sexta-feira, lembra disso? Então, dia 13, sexta-feira, lembra do 13 de Adar. Que quando a gente fala 13 de Azar, né, é 13 de Adar. Então, existe azar ou não existe azar? Bom, queridos, é importante que você saiba que os judeus, eles acreditam até o dia de hoje e que existe olho grande, que existem pessoas que querem destruir suas vidas, e eles acreditam também que tem um jeito de lutar contra o inimigo. E que jeito é esse? Fazendo decretos. Então, vamos lá. O decreto de Deus tem que ser um decreto que esteja também na palavra de Deus. Então, diga na palavra de Deus, tem que ter decretos. Então, na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 18 a 20, está escrito uma palavra muito interessante, que Deus diz assim, o próprio Jesus, né, nos ensina sobre decretos, e diz assim, Mateus 18 a 20. Quando, né, nós lemos nossa Bíblia, nossa tradução é assim, se dois de vós estiverem reunidos em algum lugar, ou concordarem a respeito de alguma coisa na terra, será concordado nos céus. Quando dois ou mais, ou três, estiverem reunidos, eu estou no meio deles, disse Jesus. Então, traduzindo essa palavra, diz assim, quando vocês proclamar um decreto, tenha certeza que esse decreto já foi dado por Deus lá nos céus. Então, sabe que a gente ouve todo dia, a gente vê todo dia, irmãos, muitas vezes, que fala assim, tá ligado, ou então proclama, largam profetadas, assim diz o Senhor, e muitas vezes não acontece nada quando eles dizem essas profecias, né? Assim diz o Senhor, eis que te digo, meu filho, tem essas profetadas aqui por todo o Brasil, e as pessoas profetizam coisas absurdas que nunca vai acontecer. Como, por exemplo, esse irmão vai casar com a irmã, vai acontecer tal coisa. Meu Deus, tanta coisa que eu já ouvi. Por que não acontece, que não se realiza? Porque nunca Deus decretou aquilo. Então, quando você decretar e fizer um decreto, tem que ter certeza que Deus já fez aquele decreto. Então, você pergunta assim, a festa de Purim é para cristão? Nós devemos fazer? Não devemos fazer? Queridos, são 613 mandamentos que Deus deu para os judeus. Para o gentil, Deus deixou apenas os mais importantes 7, tá? Para os que não são judeus. Isso é o mínimo, para que não vá ser queimado no fogo do inferno. Mas eu que não quero apenas me salvar, eu não quero apenas ser uma pessoa que sobrevive, eu quero cumprir todos os mandamentos que Deus deu, porque Deus deu o mandamento e eu sei que é bom. Esses mandamentos são muitos. São mandamentos a respeito de se lavar, de comer, de beber. Tudo bem, alguns dizem que isso não existe mais, que já passou, etc, ok? Mas existe um mandamento tão importante, que os judeus também, é um mandamento super mega importante, que Deus deu, que está na Bíblia, está lá em Deuteronômio capítulo 25, 17 e 19, que Deus diz, será pois que quando o Senhor teu Deus tiver te dado repouso de todos os teus inimigos ao redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá, por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo dos céus. Não te esqueça. Deus está dizendo assim, vocês têm que apagar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Você tem que acabar com esse tipo de espírito maligno que opera no meio de vocês. Então essa guerra contra Amaleque, contra esse espírito de Amaleque, é uma ordem de Deus, é uma ordem do Senhor. Inclusive no livro de Êxodo também, no capítulo 17, quando Deus deu esse decreto para Moisés, observe só, Êxodo 17,
O que diz lá em Êxodo 17? Então, Deus diz assim para Moisés: sobe do monte e envie Josué para lutar contra Amaleque. Lá no monte estava Moisés com as mãos levantadas, e quando ele levantava as suas mãos, o povo de Deus, com seu cajado ali, o povo de Deus avançava, Josué avançava. Quando ele baixava as mãos, o povo de Josué perdia a batalha, diminuía. Então vem Arão e Hur e levanta as mãos de Moisés. E então Josué ora para o sol parar e tal, e eles venceram Amaleque. E foi uma vitória violenta, tremenda, tremenda. E depois dessa vitória, Deus disse para Moisés: agora escute isso, é um mandamento. Escute que é um mandamento. É um mandamento. Olha o que Deus está dizendo aqui. É você que vai dizer se essa palavra vale para hoje ou não vale para hoje. É você que vai dizer. Verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou ali um altar, e o qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então Deus deu uma ordem para Moisés e disse: de geração em geração vocês devem fazer guerra contra Amaleque. Apague da memória Amaleque e tire completamente tudo que lembra dele na face da terra. Então aqui tem dois mandamentos: lutar contra Amaleque e apagar qualquer coisa da memória que lembra Amaleque. Então Amaleque lembra um inimigo do povo de Israel, um povo de Deus, e que vinha e atacava o povo pelas costas. Então, queridos, Deus deu essa ordem especial para todos os judeus. Quando chegou no momento que Deus ungiu Saul para ser rei, Deus disse: primeira tarefa que eu vou te dar, Saul, você tem que acabar com o rei amalequita, e não deixe nada dos amalequitas, nada, acabe com tudo. O que aconteceu? Você sabe da história, que o Saul, ele poupou o rei Amaleque, o Agag, poupou o melhor dos bois, dos animais, e veio o profeta Samuel, furioso, e disse: Saul, o que Deus disse? Deus mandou você apagar da memória Amaleque, destruir tudo, não deixar nada de pé, e você poupou o rei e os animais. Aí foi a hora que Saul, inventando a desculpa, ele diz: eu quis aqui poupar o melhor do gado, tal, para oferecer ao Senhor o sacrifício. Aí Saul diz: Deus não está aí nem aí com o sacrifício, melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. E a desobediência, a rebelião é igual ao pecado à feitiçaria. E aquele rei perdeu o trono porque não quis fazer guerra contra Amaleque. Então eu quero dizer para o meu povo, meus filhos, para a minha gente, para aqueles que me ouvem: um rei que não quis lutar contra Amaleque perdeu o trono. E um pastor chamado Mordecai, o Mardoqueu, lutou contra Amaleque e subiu para o trono. Qual você quer? Você quer ser como Saul, um rei que perde a coroa, ou quer ser como Mordecai, um rei, um escravo que ganha uma coroa? Eu estou falando de Mardoqueu para os pastores, para os apóstolos. Você precisa fazer guerra contra Amaleque, meu querido. Agora vamos falar de Esther, Rainha Esther. Rainha Esther simboliza os membros da igreja. Ela lutou contra Amaleque, ela lutou, enfrentou Ramã. Na primeira vez que Mordecai chamou a Rainha Esther e disse: lute contra Ramã, vai lá no rei, fala com o rei, ela ficou com medo. Ela ficou com medo de enfrentar Amaleque, é isso aí. E Mordecai puxou o rebenque e disse: olha, se você não enfrentar o rei, se você não for até lá e não pedir clemência para o povo de Israel, Deus vai levantar recurso, vai levantar socorro de outro lugar. Mas você e tua família certamente perecerão. Então aqui tem 3 palavras bem fortes para você já ter convicção de que nós devemos sim proclamar uma guerra contra Amaleque nesse dia que é a festa de Purim. É isso aí. É isso que eu quero que você faça. Uma guerra contra Amaleque. Quem é Amaleque? Primeiramente, Amaleque é um demônio que agia no meio dos irmãos com ciúmes.
Ele tinha ciúmes de Jacó, desde Esaú. Então, ciúme do povo escolhido. E ele não respeitava as leis de Deus. Então, observe, tem pessoas hoje, que até a Gabi me perguntou na última aula, de pastores que ensinam a não ofertar, sempre teve os amalequitas no nosso meio. Os amalequitas, né? Amaleque era parente de Jacó. Ele era filho, neto de Esaú. Então sempre teve no meio do povo de Deus aqueles que são contra ofertar para Deus e fazer consagrações para Deus. São contra, porque estão ali no nosso meio, mas são nudinique. Então não são exatamente aquilo que Deus quer que sejam, né? Então eu sou a favor de cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que devemos lutar contra Amaleque, vamos lutar. Esse Amaleque é o espírito de feitiçaria do mais baixo que existe. Quando eu me converti, eu enfrentei isso. Eu tinha um concorrente que fazia macumba contra mim. E a gente tentava ganhar as concorrências no exército para fornecer pão. Eu era padeiro e ele lançava feitiço e a gente perdia as concorrências devido à feitiçaria. Ele ia lá e pagava uma fortuna lá para as pessoas fazer macumba contra nós, e a gente ia lá e desmanchava e dava oferenda também. E desde que eu me conheço por gente, eu estou acostumado, né, a ver as pessoas dando oferendas para Amaleque, para feitiçaria, para macumbaria, para magia. E isso tem funcionado, infelizmente. Tem pessoas hoje que estão com problema na vida física, emocional, financeira e espiritual. Observe, Amaleque atacava pelas costas as pessoas mais fracas. Quem eram as pessoas mais fracas? Cansados fisicamente. Quando você está fisicamente cansado, tem uma canseira que não é normal, você tem um peso que não é normal, acorda já com vontade de dormir de novo, cansado. Guarde isso. O espírito de Amaleque está vigiando você, está atacando você, tá? Então, Amaleque, ele traz um cansaço, ele traz um desânimo, ele tenta levar a pessoa a ir contra Deus e contra a palavra de Deus. Ele pega aquelas pessoas que estão fora da nuvem, porque tinha uma nuvem de glória que seguia o povo de Israel, mas os que se atrasavam, ficavam para trás, eles estavam fora da nuvem. Então, esses que estavam fora da nuvem de glória, o Amaleque pegava e derrubava. Deus ficou irado com isso. Então, diga vida física, o inimigo ataca na vida física, e depois a vida emocional. Quantos problemas de casamento que nós temos hoje? Problemas pais e filhos, filhos e pais, desentendimento em casa, falta de amor, falta de carinho. Aí está a feitiçaria, porque não foi sempre assim. Lembra quando você vivia bem com seu esposo, com sua esposa? Você casou porque amava, era apaixonado, estava tudo bem. De repente veio o Amaleque, aquela pessoa que tem ciúme, inveja, quer destruir seu casamento, faz uma macumba e o casamento começa a dar para trás, né? Depois tem um problema na vida financeira também, que existe isso. Tem pessoas hoje que problema no emprego, alguém derrubou por ciúme, por inveja, conseguiu a sua vaga, o seu lugar, a sua posição, né, no emprego, no trabalho, deu prejuízo, você está com a conta no vermelho, está tudo errado na vida financeira. Aí tem a presença de Amaleque. Depois tem a vida espiritual. A vida espiritual, quando a pessoa está fraca, raquítica, ela não tem mais fé, não tem mais ânimo, não tem mais unção, parece que tudo sumiu, desapareceu, é porque há um ataque inimigo. E Deus então diz, eu não quero que você passe por isso. Deus está dizendo, você tem que lutar contra isso, você tem que enfrentar esse Amaleque, você tem que fazer guerra contra Amaleque. Meus irmãos, eu já tive momentos que eu fui caminhar, já fazia a caminhada diária, não tem força de caminhar. Você tem que lutar, você tem que repreender, você tem que enfrentar aquele demônio, dizer, eu vou, tá? E vai em nome de Jesus. Então, muitas vezes também na vida sentimental, você abandonou a família te abandonou, você se conformou, não tem que se conformar, lute contra isso. Então, o ato profético. O que é lutar contra Amaleque? Nós temos que orar, jejuar, como o povo de Israel fez, clamar a Deus, apresentar a promessa de Deus e também fazer a nossa oferta. A nossa oferta, ela depende do nível que você quer se aproximar de Deus. Então, todas as ofertas que nós vemos na Bíblia, ela tem um significado de aproximação. Então, as pessoas que estavam longe de Deus e que eram atacadas por Amaleque, elas queriam se aproximar, tinham que se aproximar. Então, a nossa oferta mostra o nível do grau de aproximação que nós queremos de Deus. Assim como quando eu quero dar um presente para a esposa, para alguém da família,
eu quero agradar aquela pessoa que eu amo, eu quero conquistar alguma coisa. E sempre que você agrada o pai, a mãe, sempre tem presente, sempre tem graça. Então, o teu pai perto de você, tua mãe, nunca vão deixar você ficar mal. Então, se você quer, num ato profético, se levantar contra esse inimigo, Amaleque, você vai dizer assim: Senhor, se esse macumbeiro está fazendo feitiço contra mim, alguém pagou lá na encruzilhada para esse demônio me atacar, eu vou lutar contra isso e vou pedir que hoje, nesse dia, que é um dia de vitória, um dia que lembra da vitória do povo de Israel, o Senhor me dê a vitória. E eu não vou oferecer uma oferta para ter a vitória, nem para ganhar a bênção, porque eu sei que essa bênção o Senhor já me deu há 2000 anos atrás, mas pela minha fé, pela certeza que essa vitória já é minha, eu vou te agradecer com um presente, e vou oferecer um presente. Aleluia! Bom, nesse momento, eu estou pedindo pro meu filho, Tiago: filho, eu quero hoje dar um presente. Hoje eu quero preparar um presente. Depois eu digo para quem eu vou entregar o presente, né? Mas é um dia de honrar as pessoas que são as autoridades de nossas vidas. É dia de honrar aqueles que servem a Deus, apóstolo, profeta, patriarcas, mestres, de honrar. É dia de também presentear os pobres, é dia de dar presente para os pobres também. É dia de nós entregarmos uma oferta para a obra de Deus, que é aquilo que é o melhor que nós podemos ter. Então, imagine você, se você estivesse lá na Pérsia, naquele dia que veio o decreto que eles iriam todos morrer, todas as suas casas seriam dadas aos inimigos, todos os seus animais seriam dados ao inimigo, não sobraria nada para eles. Então eles, nessa pressão, nessa guerra, eles oferecem o melhor para Deus. E eu quero orar por você nesse dia. E quero orar junto com você. Quero que você diga comigo: Senhor, eu estou aqui na Tua presença e nós ouvimos a Tua palavra, que o Senhor abençoou o Teu povo Israel contra Amaleque. E não só disso, o Senhor deu a vitória e condenou Ramã a morrer na própria forca que ele estabeleceu para Mordecai. Assim o feitiço virou contra o feiticeiro e aquele inimigo foi morto na própria forca que ele fez. Pai, quantas pessoas hoje estão nesse momento com um problema de feitiçaria, de macumbaria, de inimigos destruindo sua vida. Eu quero te apresentar essas vidas e pedir que o Senhor venha abençoá-las, venha livrá-las de toda opressão, de toda condenação, de toda feitiçaria, e hoje o Senhor venha trazer essas vidas para Deus. Eu oro por cada um que está apresentando sua vida e abençoe em nome de Jesus. Diga que assim seja e amém. Você que ouviu essa palavra e você quer realmente ter uma nova vida, amanhã continua a festa de Purim. E amanhã procure uma igreja próximo de onde você está. Procure alguma igreja, algum lugar onde você possa praticar esta palavra. Tem muitas igrejas e ministérios praticando hoje a festa de Purim. Tem muitos que não acreditam, mas tem muitos que acreditam na palavra, que ela é mesmo ontem, hoje e sempre. Mas você que é da nossa região aqui, se você está por perto, procure uma das nossas igrejas. Faça o ato profético da festa de Purim. Apresente todos os seus problemas físicos, doenças, emocionais, matrimoniais, sentimentais, familiares. Apresente seus problemas financeiros, seus problemas espirituais. Comece uma nova vida com Cristo. Por quê? Porque Cristo morreu também numa sexta-feira. Assim como a sexta-feira do Azar, 13, que lembra o dia do Adar, 13 de Adar, Jesus morreu também num dia para nos levar à vitória completa e quebrar toda a feitiçaria e toda a macumbaria e nos dar a vitória retumbante pelo seu sangue. E pelo sangue de Jesus, toda maldição pode ser transformada em bênção. E todo azar
em alegria, toda tristeza em alegria, toda morte em vida. E eu creio que Jesus, Ele é o autor da nossa festa de Purim. Então, em nome de Jesus, vamos proclamar a festa de Purim. Deus te abençoe. Shalom.